Fala, galerinha de Queimados, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, o nosso papo de segunda às 19 horas, né? Porque tem 21 horas também. Então, toda segunda a gente tem um papo às 19 e 21 horas. Então, hoje, 19 horas é o papo de psicologia. Vamos falar desse assunto muito importante, né? Que é a saúde mental na vida dos jovens e adolescentes. E vamos bater esse papo especial com uma convidada também muito especial que vai trazer esses insights aí para que você entenda um pouquinho e saiba como se prevenir, se cuidar também diante de tantas coisas que têm acontecido na sociedade. E estamos recebendo mais uma convidada também, né? Ela mudou de lado, agora está sentada como convidada. Então, eu quero dar boa noite para minha companheira de mesa, Etienne Araújo. Boa noite. Tá do outro lado hoje, Etienne. Boa noite. Seja boa noite. Pois é, né? Hoje eu tô me sentindo muito convidada. Boa noite. Olha, esse bate-papo vai ser super bacana, é muito válido para você que é mãe, para você que tem aí seu filho adolescente, e é uma fase, assim, bem complicada, onde o adolescente tem o universo dele e nós temos o nosso universo, onde a gente acha que ele precisa fazer aquilo. Se você está vivendo esse conflito, então fica nesse podcast, porque o bate-papo de hoje é mais ou menos sobre isso. E também recebendo aqui a nossa convidada de hoje, Juliana Bastos, psicóloga. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, gente, boa noite. O bate-papo hoje vai ser muito interessante. É uma dor aí de muitos pais, muitas mães. Eu acho que vai ser muito rico. É isso aí, galera. Pode deixar já aí também se inscrever no canal. Primeiramente, se inscrever no canal, que é muito importante, né, Etienne? A pessoa se inscrever no nosso canal e compartilhar esse podcast com todo mundo aí, para que todo mundo fique por dentro de tudo que vai acontecer. Deixa a pergunta também, que se a gente não conseguir responder agora, ela vai estar respondendo depois. A gente manda para ela, responde na caixinha e a gente coloca nos stories, né? Perfeito. E ela responde depois para todo mundo. Então, vem com a gente nesse programa de hoje que vai ser top. Mas antes, um oferecimento da Escola de Idiomas CCAA. Você que quer estudar um novo idioma, é muito importante hoje, Juliana, Etienne, as pessoas terem no currículo um segundo idioma, né? É muito proveitoso isso. Então, se você é mãe e quer ocupar o seu filho, o seu jovem, adolescente, né, com algo a mais, que às vezes está lá perdido, não tem nada para fazer, vai lá, CCAA. Se matricula, porque tem uma promoção rolando também. Se você se matricular, se você é seguidor do Chat Podcast, você tem matrículas grátis. E se você se matricular no inglês, o que acontece, Etienne? Você ganha 6 meses de espanhol grátis. 6 meses de espanhol grátis. Então aproveite essa promoção aí de Natal, faça lá já a inscrição nesse mês para que você comece o ano já com tudo alinhado aí para que você fale. E coloque seu adolescente para fazer. Verdade, porque... É uma atividade, né? Colocar ele para fazer o inglês, para fazer o espanhol. E ó, chegando lá na recepção do CCAA, é só você falar que faz parte da audiência do Chat Podcast. Perfeito. Temos também, Etienne, a Invicta, proteção e seguro de carro, né, também, né? Invicta Benefícios, é isso mesmo. Invicta é a nossa patrocinadora oficial aqui do Chat Podcast. Então, você que está em busca aí de... imagina, você pode colocar o seu carro protegido e aí na rua, se você, né, Deus o livre guarde, sofreu uma colisão, ou se você ficar na mão, o seu carro enguiçar, você só ligar para eles que eles possuem um reboque maravilhoso, né? E muito mais. Não é só a proteção veicular, mas ela possui proteção residencial, né, plano de saúde, vários outros benefícios. Vários benefícios dentro do pacote, né? Invicta é multibenefícios. Seja hoje mesmo um associado. Perfeito. Temos também a Fênix Odonto, Etienne, que cuida dos nossos dentinhos, né? A gente, apresentador, precisa estar com um sorriso em dia, né? Então, você quer cuidar do seu sorriso também, Fênix Odonto, a gente está dando também um cupom muito especial de desconto. Se você quiser, comenta aqui que eu mando para você no direct lá do Chat Podcast. Mais de R$70 de desconto. Verdade. Você que quer fazer um clareamento caseiro, limpar, né, deixar branquinho, com esse cupom a pessoa vai pagar só R$50, Etienne. R$50 na Fênix Odonto. E tem outras promoções também de aparelho, o que mais? Tem, o aparelho ortodôntico, se você adquirir o nosso cupom, ao invés de pagar uma mensalidade de R$100, você paga apenas R$60. Perfeito. Mas só esse mês, vocês têm que entrar em contato com a gente o mais rápido possível. Chama a gente no direct do nosso Instagram, Chat Podcast, ou deixa uma mensagem nesse vídeo.
Perfeito. Daqui a pouco a gente volta falando mais dos nossos queridinhos patrocinadores. E lembrando que tá rolando também a enquete lá nos stories do Chat Podcast. Quem é o queridinho da cidade? É pra você, Tiene. Quem é o salão de beleza seu queridinho, hein? Tem nem como não falar, né? Então, quem é o seu queridinho? A gente tá deixando lá nos stories pra você votar. O que tá rolando agora vai terminar daqui a pouco, é o projeto social. Qual é o projeto social que você vota como queridinho seu aqui na Cidade Queimada? Destaque de 2024. Vai entrar também destaque salão de beleza, vai entrar destaque contador, vai entrar de destaque dança, grupo de dança, tá? Que já até pediram, tá? Grupo de dança, vai entrar várias coisas para você votar lá. Categorias, são várias categorias. Várias categorias. Né? E a gente vai estar premiando com um certificado do Chat Podcast como destaque Chat Podcast 2024. E vamos estar dando um troféuzinho também. É uma lembrancinha com a logo do destaque 2024. Então vai ser muito legal. Então participa, vota muito porque vai ser bom. E lembrando, tô dando todas as informações aqui para depois a gente ficar livre. Lembrando também que semana que vem vamos ter o especial, tá sabendo? De Natal. Vai ter um show ao vivo no Chat Podcast com uma cantora e um cantor aqui ao vivo para todo mundo assistir. Eu tô muito convidada, porque nem eu tô sabendo. Então, tá sabendo agora ao vivo aqui, ó. Então você vai ter aí um show ao vivo, especial de Natal do Chat Podcast. Então fica ligado porque esse show vai ao ar na segunda-feira que vem, tá? Essa segunda. Véspera da véspera. Véspera da véspera. Então segunda-feira que vem de Natal. Vai ser esse show aí a partir das 20 horas. Então, fica ligado, galera. Vamos lá, Etienne, conversar um pouquinho sobre esse tema muito importante com a nossa convidada psicóloga Juliana Bastos, que está aqui. Gostaria, Juliana, que você fizesse uma breve apresentação, né? Quem é a Juliana Bastos e por que você segue essa profissão tão linda? Por que escolheu a psicologia, né? Isso. Olha, longa história, mas vamos resumir. Eu sou Juliana, como já falou, sou psicóloga, sou mãe do Bernardo, acho que é ali as minhas duas principais funções, né? Me formei em psicologia em julho de 2015. A princípio eu tentei arquitetura por 2 anos no vestibular, ainda é uma paixão, mas a psicologia veio como vocação. A arquitetura é mais um hobby mesmo, decoração de interiores, enfim. E entrei para o organizacional, né? Durante muito tempo eu fui psicóloga organizacional, fiz 2 pós-graduações ligadas à psicologia organizacional e tive um probleminha psicológico, né? Um transtorno que vem atingindo algumas pessoas, que foi o burnout. Precisei sair desse meu trabalho anterior como psicóloga organizacional e hoje eu sou psicóloga clínica, né? Me especializei em psicologia clínica humanista, psicologia infantil e em neuropsicologia, né? Hoje eu sou voltada para o público infantil, transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de neuroaprendizagem, autismo, TDAH, enfim, é o meu público maior hoje de crianças, adolescentes e jovens adultos ali até 20, 25 anos, né? Que é o que a gente vai tratar mais aqui hoje. Muito legal. E hoje, já de início, eu gostaria de deixar já aí para essa pequena introdução o que é realmente, o que é saúde mental e como que ela impacta na vida das pessoas hoje, principalmente dos jovens e dos adolescentes. Sendo bem prática, saúde mental é inteligência emocional, é saber gerir suas emoções. Tem gente que acha que saúde mental é plenitude, é ser feliz o tempo todo, aquela positividade tóxica de quem não reclama de nada, de quem vive no País das Maravilhas. E não é isso, gente, não é. Né? Saúde mental é você viver seus processos de maneira íntegra e entender que todos eles são necessários. Saber gerir sua tristeza, que vai acontecer, sua alegria. Tem uma trend aí no Instagram, né? Como vou ser triste em 2024 se... Cara, você conquistou um monte de coisa, mas você foi triste também. Porque tristeza é emoção e todo mundo sente, né? Felicidade não depende das emoções. Se eu estou alegre, se eu estou triste. A felicidade é um estado de espírito. A gente pode ser feliz e ser triste também. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem, mas eu tô triste, eu sou triste, eu fui triste. Por quê? Porque a tristeza a pessoa é um estado, então não é, ela é triste. Ela está triste, não é isso? Isso. Naquele momento. A tristeza é uma emoção. Você pode ter conquistado um caminhão de coisas, mas você pode ter perdido alguém. Isso anula todo o resto?
Não. Essa tristeza que você viveu, esse luto que você viveu, você pode ter perdido um emprego, mas você pode ter conquistado um outro melhor ainda. Mas você viveu esse luto primeiro, né? Antes de ter ido para essa conquista. Então, saúde mental é você conseguir compreender que suas emoções, elas vão chegar e saber lidar com elas. Sejam emoções positivas, né? Que as pessoas gostam de sentir, alegria e tudo mais, ou até a tristeza também. Eu sou muito prática. Vamos pegar o Divertidamente? Sim! Porque, né, foi pra mim, assim, o desenho top de 2024. E nem falando da parte da ansiedade, mas o primeiro desenho, onde a tristeza foi super necessária no final do filme ali, para poder, né, trazer a consciência da personagem principal e saber que a partir daquela tristeza ela conseguiu voltar ao seio da família dela. Sim. Então, olha que bacana, né? Adorei que você tocou nesse assunto da trend, realmente, tá todo mundo, como ser triste? Não, gente, fui triste, sabe? E tudo bem, é normal, faz parte, né? Eu acho que isso tá aí uma das coisas que também é bem importante e válido falar, porque principalmente se nós temos 30, 40 e poucos anos, às vezes não sabemos lidar, imagina o adolescente que está começando agora a vida e acha que tem que ser só feliz ou que tem que ter as melhores coisas. Não, a vida é difícil, é complicado, tem que passar ali por momentos de provação e talvez de uma tristeza é que ele vai aprender a lidar com muitas outras coisas futuramente. E dar valor também a muitas outras coisas, né? O filme 2 fala muito da adolescência, né? É específico para adolescência, tanto que veio ali a inserção da ansiedade, né? Tem querer ser aceita, né? Tem ali aquela vergonha, aquela necessidade de aceitação, né? Fala muito da adolescência, do público adolescente ter essas questões sociais, né? É porque as pessoas, na verdade, né, elas ficam observando, como essa trend aí, como você ser triste em 2024, tipo, é como se fosse uma lei que você tem que sempre estar feliz, que você sempre tem que estar rindo, e se um dia você acorda triste ou infeliz por alguma coisa que aconteceu, você é a pior pessoa do mundo, aí você não pode... Porque ninguém posta corte de tristeza na rede social. Exatamente. Não, mas o engraçado é que o corte da tristeza dá mais visualização que o corte da vitória. Já percebeu isso? As pessoas gostam de ver desgraça, né? Tipo, se você postar... Dá ibope, né? Dá se você postar audiência. Que caiu, quebrou a perna, machucou a cabeça, que você separou, que você tá doente, todo mundo... Oh, nossa, vá. Porque tem gente também que busca muita comiseração, né? Uhum. Tem gente que ela busca tudo isso pra si porque ela quer que as pessoas sintam isso dela, pena. Isso também é uma coisa meio ruim, né? Sim. Então, todo mundo também pode ser triste, né? Sim, com certeza. E as redes sociais, elas têm trazido esse boom de coisas, né? Maravilhosas. Todo mundo tem a melhor casa, a melhor viagem, a melhor família, a família mais unida, né? Época de Natal a gente vê muito isso, né? Aquelas fotos maravilhosas e quando a gente vai ver a realidade, tá todo mundo bêbado, se batendo, brigando. E a realidade da família, né, de cada um é uma, e a gente se compara demais. Aí você falou de uma coisa que eu lembrei desses comerciais da televisão, que só mostra a pessoa, comercial da cerveja, né? Você já viu o comercial da cerveja mostrando algum cara bêbado batendo, atropelando alguém? Não. Ele só mostra você ou ele se afogando na cerveja porque ele foi traído. Né? Eles vendem uma emoção. Exatamente. Eles vendem a emoção de você estar reunido curtindo com a cervejinha. Assim como a Coca-Cola vende emoção. Exatamente. Eles não falam do... É o marketing, né? Eles não falam do líquido preto, que é feio. Pô, tô bebendo um líquido preto, uma coisa... eu morei num país que tinha um Guaraná que ele era amarelo. Um líquido amarelo. Eu nunca tinha visto tal lá. Guaraná, não tô falando suco, refresco, não. Aí aquele Guaraná tal lá, bem amarelão assim. A Coca-Cola preta, né? Então, eles não vendem a cor no líquido, eles vendem a emoção, né? E tem muita gente comprando emoção também nas redes, né? E agora como é que esses desafios, quais são os desafios assim mais comuns na vida dos jovens hoje? Tipo assim, muitos jovens hoje, jovens, adolescentes, estão reclamando, tô estressado, mãe. Pai, tô estressado. Tô com ansiedade, sou ansiosa. Tem 10 anos, tô ansiosa. Depressão. Por que todas essas coisas aí na vida dos jovens adolescentes? O que eu recebo muito no consultório? Ansiedade, depressão um pouco menos, mais ansiedade.
E jovens, crianças, adolescentes falando que estão entediados. Por quê? A gente estava até conversando antes, né, sobre o excesso de telas. A tela, ela não é um problema, né? Ela não é, a rede social não é um problema, a tela não é um problema, a tecnologia não é um problema. Eu acho que é importantíssimo para os jovens hoje saberem lidar com a tecnologia, porque eles nasceram nessa era tecnológica, eles vão precisar disso para o mercado de trabalho. Mas a gente vê muitos jovens que não têm limites, né? Jovens, adolescentes e crianças que não têm limites. Criança e adolescente precisa de comando e controle. Quando a gente fala de educação positiva, né, a gente não fala de educação permissiva. Hoje em dia tem muito essa valorização da educação positiva, acho ótimo, né? Só que tem muita gente fazendo isso de um jeito errado. Você dá liberdade para a criança fazer o que ela quiser, para o adolescente fazer o que ele quiser, não é educação positiva, né? Você está negligenciando o seu papel de adulto responsável na vida do adolescente, do jovem, da criança, enfim. Eles crescem sem muitas tarefas, né? Porque a gente cria... a geração anterior, ela foi uma geração multitarefa, uma geração que fazia de tudo ao mesmo tempo. Os nossos pais queriam que a gente fosse inserido no mercado de trabalho, que a gente tivesse uma vida melhor que a deles, então a gente fazia curso de tudo que aparecia pela frente, tudo quanto era esporte a gente tinha que fazer, né? E a gente meio que inverteu isso com as crianças e adolescentes da atualidade. A gente prendeu mais dentro de casa porque o mundo mudou, né? A gente não sobrecarrega de coisas porque a gente não tem tempo de levar. A gente não tem tempo de ir até os locais com as crianças, porque a gente é multitarefa e a gente está trabalhando muito. É verdade. Né? Então, eu entendo que é um acúmulo de coisas. São pais que estão mais ausentes por motivos de trabalho, por motivos da vida cotidiana, porque a gente foi criado para isso. São os adolescentes que não criam relações profundas. Se você conversar com um adolescente hoje, ele odeia a escola. Na minha época, a escola era a melhor fase da nossa vida. Eu tenho amigos que eu fiz no jardim de infância. Eu tenho amigos... Minha melhor amiga, eu, desde 13 anos de idade, conheci na escola. Minha também, é verdade. Então, a gente vê que eles não criam relações profundas, eles não têm relacionamentos com ninguém. Eles saem da escola, eles não se comunicam mais, no máximo num jogo online. Eles são distantes das pessoas, eles não têm tarefas, não têm rotina, né? Não tem ali um padrão de coisas. Adolescente, criança, precisa de padrão, né? Se você coloca, você tem que acordar a tal hora, comer tal hora, fazer tais coisas, as suas tarefas são essas, você precisa cumprir, porque eles precisam desse comando e controle. E isso a partir de qual idade é bom a gente poder organizar isso na mente deles? Sempre. A criança começou a entender comando, você precisa... brincou, tem que guardar. A criança de 2 anos consegue guardar os brinquedos Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Juliana. Quando que você começa a fazer isso e na cabeça desse filho você não é chata? Por estar toda hora falando, olha, tem que fazer isso, a sua rotina é essa. Nós é quem temos que saber dar limites. Mas você não pode criar um adolescente assim, ai, minha mãe é um saco. Você achava sua mãe super legal? Tô te comprometendo agora. Não, mãe. Meu pai, então, meu Deus do céu. Gente, a função do adulto é ser o responsável da relação. Se a gente é chato, a gente vai ser chato, mas a gente vai ser amigo também. Isso a gente não pode ficar com essa culpa na gente. Não eu sou chata existe demais. essa culpa. Eu sou muito chata. Ela deve achar eu chato. Chato não. Como que a gente pode minimizar isso? Aprendendo a ouvir. A gente foi criado de uma forma muito hierárquica, de um mando você faz e acabou, não importa por quê. Cala a boca que eu sou sua mãe e acabou. É porque eu quero. Se a gente perguntasse por que eu quero. Por quê? Porque eu quero. Porque eu quero. Cala a boca, vai fazer. Aí entra a educação positiva, né? De você falar o motivo. Filho, lava a louça pra mim. Daqui a pouco eu lavo. Não, tem que ser agora. Por que tem que ser agora? Porque eu vou fazer a comida e eu preciso que a louça esteja lavada. Perfeito. Entende? Eu preciso explicar o motivo e fazer ele entender que tem que ser naquele momento. Essa que é não uma educação só positiva? É aquilo que tu falou? É uma educação positiva. Outra coisa, dar poder de escolha, autonomia. Desde muito pequenininho a gente consegue fazer isso. Você quer brincar de bicicleta ou você quer brincar com Lego? É um poder de escolha, uma autonomia. A criança se sente autônomo, se sente importante decidindo as próprias coisas. Mas é uma decisão controlada. Não é você
botar um lanche do McDonald's e um prato de comida e falar, você quer almoçar ou quer comer no McDonald's? Não, pelo amor de Deus. Você quer comer feijão ou brócolis. Entende? Você dá a oportunidade de escolha, mas é uma escolha controlada. E isso desde muito pequenininho, a gente consegue. Aí você vai perguntar pra ela, eu quero comer um caviar agora. Se vira, mãe. Você entende que não é você dar uma escolha desordenada, não é você virar para a criança e falar o que você quer comer hoje, meu filho. A gente não é empregado da criança, a gente não é obrigado a ter tudo, né? E outra coisa muito importante para as crianças e jovens é serem expostos à frustração. A vida frustra a gente o tempo todo, gente. Se a gente que é pai, que é mãe, não frustrar as nossas crianças, elas vão ser adultos disfuncionais. E aí, dentro disso, a gente tem um caso agora que viralizou, que é da Jennifer, né? Que deu não para aquela criança. Do avião, né? Do avião. O que eu for falar aqui, eu vou ser cancelado, mas não tem problema não. Não, então, eu também queria muito falar. Vamos falar desse assunto tão rapidinho. Essa criança tinha, acho que 4 anos, não é isso? A criança do avião? Não me recordo. E aí a história toda, para quem... Você acompanhou, né? A história é que a mãe, com 3 filhos, um deles inclusive cadeirante... por ela estar dentro dessa situação, ela foi permitida entrar no avião, ela com a família e os filhos, antes da Jennifer, por exemplo. E aí né, isso passou no Fantástico. Aí a avó sentou numa das poltronas, a mãe havia comprado, sim, uma janela, né? Mas a criança sentou do lado da avó, que automaticamente estava na janela da Jennifer. E aí a criança depois, quando a Jennifer chegou, ela teve que sair, parece que a criança saiu de boa, e depois, por estar longe da avó e queria ficar próximo da avó, a criança começou a chorar muito, fazendo aquele escândalo todo, e aí a situação que todo mundo já sabe que aconteceu. Então, eu também vou ser cancelada. Eu vi um massacre muito grande com uma criança de 4 anos. Sabe? Então, todo mundo ficou a favor da situação por conta disso que a Juliana está falando. Os pais têm que saber dar limite. E a Jennifer ali foi a pessoa que falou não e a criança teve que engolir. Eu, Etienne, sou muito assim, eu dou um boi para não entrar numa discussão, não tem um negócio desse. Então, assim, eu falo, tá bom, vai, senta. Eu acho que eu não teria agido como a Jennifer. E aí, isso me coloca de uma maneira errada? Vamos entender, a Jennifer tinha os motivos dela de não sair da janela, que depois ela explicou também sobre as inseguranças dela, viaja sempre em cima da asa do avião, né? Tem todas umas questões psicológicas dela para não sair do lugar. E a mãe da criança foi muito massacrada por não dar limites. Sendo que a mãe da criança não foi quem gravou o vídeo. Não foi quem gravou. Não foi ela que disse que a criança tinha que sentar na janela. Pelo contrário, ela disse não para a criança. Ela avisou para a criança que o assento era da Jennifer. Né? Então, assim, eu não entendi nem a Jennifer como errada, nem a mãe da criança como errada. Errado é quem gravou e fez esse auê todo. Exatamente. Né? Porque uma criança de 4 anos... Que até a pessoa pediu desculpa, chorando. Claro, porque ela vai tomar um processo bonito da Jennifer. Agora já tem mais de 2 milhões de pessoas que estão seguindo a Jennifer contra essa mulher. E o errado da história é a mulher. Tá a Jennifer teve um controle psicológico absurdo, né? Porque ficar com uma criança chorando no seu ouvido e uma pessoa filmando dentro do seu rosto não é uma coisa legal. Tô filmando a sua cara, hein? Mas... Se fosse outras pessoas, teriam pegado o celular, briga, jogado pro lado, seria pior. Ia arrumar uma uia. Exatamente. Eu talvez teria saído do meu lugar também. Porque... Quem teria saído do... Gente, vamos lá, vamos fazer uma votação. Quem teria saído do lugar e cedido? Assim, cada um tem suas razões. Mas eu teria saído de boa e deixado a criança. Joel, se você, Etienne. Eu me conheço. Eu teria saído. Não, fica aqui, meu filho. Cala a boca, pelo amor de Deus. Deixa pra lá. Não, fica, tranquilo. Vamos evitar eu não é nem pensar nessa questão. A mãe não tá educando a criança de 4 anos. Vamos entender. Vocês são responsáveis pela educação da criança? O quê? Dessa criança? Não, a gente não é responsável pela educação dessa criança. Então, se eu saio do meu lugar e cedo à vontade da criança... É com a mãe. A mãe é que tem que resolver isso, não sou eu. Entende? E nem foi culpa da mãe, gente. Mais uma vez. A gente não quer culpabilizar essa mãe, porque não foi culpa dela, ela agiu certo, ela fez o que tinha que ser feito, né? Mas criança faz pirraça para barganhar. Ela faz ali o choro porque ela sabe que em algum momento esse choro vai incomodar, principalmente em público, porque a mãe fica com vergonha. Só que, assim... Eu vi muitos comentários muito
pesados para uma criança. Tipo, essa criança vai virar um bandido. Essa Que criança isso? vai... Viu isso? Vi vários Eu não vi comentários. esse tipo de coisa, Vários não. comentários. Desse jeito, essa criança vai virar um bandido. Porque é sem limite, Sem né? limite. Você não faz isso. Se eu fosse você, essa criança tinha que ficar chorando o dia todo. Então, mas não sei o os quê. 2 milhões de pessoas que seguiram a Jennifer foram todas as pessoas que concordam que essa criança tinha que ter um limite. E eu não estou dizendo que as pessoas estão erradas. Estou dizendo que o problema é que como a história saiu, ela saiu assim, como se tivesse sido a mãe que tivesse gravado e a mãe não deu limite. Então, por isso que a Jennifer ganhou esse ibope todo. Tanto é que depois que a história foi realmente explicada e passou no Algumas Fantástico, pessoas mudaram de aí lado, as pessoas tá? mudaram de lado. Falou, por que a Jennifer também não falou que não tinha sido a mãe? Ela, tipo, não defendeu a mãe. Não. Aproveitou o hype. Ela também, aproveitou o né? hype, exatamente, entendeu? Sinistro, Mas assim, né? a criança ela vai ter esse comportamento porque adulto sabe argumentar. A criança não tem repertório de argumento. Principalmente uma criança de 4 anos. Se uma criança de 4 anos tem repertório para argumentar sobre esse tipo de coisa, tem alguma coisa errada com essa criança, né? Ela não tem repertório. O repertório dela é chorar. Tá, eu já vi crianças assim também no shopping, chorando dessa maneira. E aí, qual é a atitude? Aí eu já vi mãe pegando a criança e arrastando, outras batendo, outras botando de castigo. E aí outras pessoas, ninguém criticou. A mãe, ninguém critica. Outras criticam. E aí? Como é que funciona a educação positiva, né? Falando de novo sobre esse tema. É você acolher os sentimentos da criança. A criança está fazendo birra porque ela quer ganhar alguma coisa em troca. A birra da criança tem motivo, ela não sai fazendo birra do nada. Eu quero sorvete, você não dá o sorvete para a criança. Não vai tomar sorvete agora. A criança se joga no chão, faz birra. Quanto mais você valoriza essa birra, quanto mais agressivo você é, quanto mais você mostra que está prestando atenção nessa birra, mais a criança vai fazer. Porque ela entende que ela está atingindo o objetivo dela de chamar a atenção. Tá mexendo contigo. Exatamente, porque o objetivo da criança é chamar a atenção. Imagina essa criança, é claro que é inconsciente, né, gente? A criança não vai pensar, vou chamar a atenção aqui para conseguir o que eu quero. É algo inconsciente que está na criança. Todas as crianças passam por isso, né? Algumas são mais calmas por questões de personalidade, que ainda nem está formada nessa idade, tá, gente? Vai formar lá para os 12 anos de idade. Mas algumas crianças são mais calmas, geneticamente herdam padrões mais calmos de comportamento dos pais, né? Mas tem crianças que já estão acostumadas com essa birra. E isso vem muito de dentro de casa também. Se a criança está acostumada a chorar e ganhar o que ela quer dentro de casa, ela vai fazer isso na rua. Só que é muito mais fácil, eu entendo o cansaço das mães, eu sou mãe também, de uma criança de 11 anos. Eu entendo o cansaço das mães de não querer ouvir choro dentro de casa depois de ter trabalhado o dia inteiro, de estar exausta e a criança está chorando no nosso ouvido. A gente quer dar o que ela quiser, vai, toma seu sorvete antes da janta. A gente quer fazer alguma coisa para ter paz, a gente quer silêncio, né? Eu entendo esse cansaço, mas é muito importante que a gente não ceda a isso para que essas situações não ocorram na rua. Porque se ela sabe que ela chora, ela ganha, é um padrão de comportamento. Esforço, recompensa. Isso é científico, gente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você tá falando, para não dar tanto ibope ali para aquela situação. Mas aí eu já vi também, tipo, a criança caindo no chão, não sei o quê, e a mãe comendo, vamos supor, almoçando normalmente, deixando a criança lá. Tá certo esse comportamento? Ou ela levantaria, pegaria aquela criança, tiraria daquele ambiente público e bota cara a cara com a criança? Olha só, você tá fazendo isso. Esse seria o certo? Isso que você falou, Etienne, é interessante. É a técnica do sair de cena. Tirar a criança da cena, para ela perceber que não tem mais ninguém olhando. Porque ela faz para chamar a atenção. Se não tem mais de quem chamar a atenção, ela para. Porque eu já me senti incomodada, tipo assim, de olhar a mãe e falar, meu Deus, a mãe não vai fazer nada. E a mãe realmente, tipo, tá bem. Pleníssima. Jesus, aquilo me dá uma agonia. Eu falo, não, eu tiraria de cena. Tirar de cena é muito importante, principalmente para a criança que está acostumada com esse tipo de comportamento. Que ela sabe que ela vai chamar atenção e você vai dar o que ela quer. Então, você tira, leva para dentro de um banheiro que seja, para um lugar que você não vá sentir vergonha, porque a criança conta com a sua emoção. Ela conta que ela vai te afetar na sua vergonha, no seu social, na sua capacidade de ser mãe, né? Ela conta que você vai ficar envergonhado e vai fazer o que ela quer para ela parar de chorar. Então, você tirar essa criança de cena é muito interessante, sim, para que ela consiga se acalmar. Acolher os sentimentos da criança. Não é tirar de cena para
brigar e escorraçar a criança em outro lugar. É você tirar de cena a criança e falar, eu entendo que você quer isso, eu entendo que você gosta disso, mas a gente não pode fazer isso agora. E se você continuar chorando, a gente não vai fazer mesmo. Faz igual as mães de antigamente. Olha só, na volta a gente compra. E essa pergunta, isso que você falou aí agora, é o que eu quero saber Minha mãe também. me enganou a minha vida toda. vida toda. E nesses casos, bater é a solução? Até que ponto eu bato numa criança, num adolescente? Bater, não bater? Porque teve muita discussão disso também algum tempo atrás, né? De que se você dá uma palmadinha, vai pro conselho tutelar, vou denunciar você, mamãe, que tá me batendo. Teve esses casinhos aí de que as crianças ameaçavam os pais. As crianças falam isso hoje. Isso, se né? você me bater... Se você me bater, eu vou falar com o conselho tutelar, eu vou te denunciar. É. Ou seja, e aí? Eu tenho uma criança no consultório que leu isso numa palestra da escola sobre o ECA. E ela leu a parte do ECA para a mãe, que se ela batesse, ela seria punida. Eu tenho uma criança que tem esse nível de astúcia, né? Tá vendo? E criança real, assim, acabou de aprender a ler, já está ali atenta. Eu tive esse caso, né? As crianças, elas estão cada vez mais espertas, mais atentas do que elas têm direito, né? E os pais, eu nunca falo para os pais no consultório, olha, é errado você fazer isso. Cada um vive a sua realidade dentro de casa, cada um compreende a sua família, a sua criança, né? Cada um sabe da realidade que vive financeiramente, de rotina, né? Do cansaço físico e mental que a gente vive. Então, assim, o que eu oriento é que violência vai incitar violência. Tem gente que fala, eu apanhei, sou um adulto de bem. Sim, cheio de traumas psicológicos. Verdade. Você odiava os seus pais por conta disso, você só não tem coragem de falar. Verdade. Você quer que os seus filhos te odeiem e tenham medo de você, que eles sejam oprimidos, ou que eles te respeitem e sejam seus amigos? É a grande diferença da educação opressora. Mas é aí que as pessoas não sabem como agir. Como Exato. fazer com que me respeite, como fazer com que não me odeie. Diálogo em qualquer tipo de relação. A criança começou a entender o que você fala, você pode explicar para ela o que está acontecendo. E vai acontecer a birra porque isso é da criança, gente. A gente precisa entender que a criança não pode agir como um adulto. Se ela estiver agindo como um mini adulto, ela tem ansiedade infantil. A gente precisa entender que criança é criança. E também começar a regular o que é nosso cansaço e o que é realmente coisa errada que a criança está fazendo. Porque às vezes a criança corre e a gente não quer que a criança corra porque a gente está cansado. E a gente não quer olhar a criança brincando, a gente não quer olhar a criança correndo, porque pode se machucar e ele vai precisar de supervisão. Só que é o teu cansaço, a criança não tem nada a ver com isso. Ela precisa gastar Criança energia. gosta de brincar, correr porque esconde, Precisa brincar, gastar energia, pular. entende? E às vezes a gente briga, não corre. E a gente fica Eu já estressado vi porque a isso gente também. fala 30 vezes para não correr e a criança corre porque ela tá gastando energia. E aí existe um boom de diagnósticos. Vai pro consultório falando que a criança tem TDAH. Não tem, gente. Ela é criança, sabe? Brincar o tempo todo, pular o tempo todo. Gente, a criança passa o dia inteiro na tela, no videogame, na Por isso televisão. que fala que tá entediada. Por culpa dos Exatamente. pais, né? Você chega à noite cansado do trabalho, a criança que passou o tempo todo, ou quando tá em creche ainda tem mais contato com outras crianças, brinca, né? Mas quando tá na casa de alguém, por exemplo, na avó, é o dia todo na televisão, no telefone, no tablet, no videogame. E aí você chega em casa à noite e a criança não gastou nenhuma energia, ela vai gastar com você. E aí a gente acha que a criança está fazendo uma coisa super errada, que ela tem que ficar quieta, que a criança é um robô. E não é. Então a gente tem que entender o que realmente a criança está fazendo de errado e que precisa de repreensão, né? A gente precisa repreender essa criança, ou se é um comportamento normal de uma criança, né? Pra gente repreender quando realmente precisa. Quando é algo errado, a criança não pode dar na cara do pai. Entende? Peraí que eu tenho que... A gente tá falando da criança. Vamos Daqui a dar... pouco a gente vai vamos- pular Vamos pro dar, uma, adolescente. vamos dar uma puladinha agora pro adolescente. E aí, eu quero saber... Ó, corte. Isso é um corte. Vamos lá. Você, mãe de adolescente, que tem que mandar o seu filho tomar banho, que tem que mandar o seu filho comer, porque são coisas assim, né? Natural. Você acorda, você escova os dentes, Arruma a cama. arruma a sua cama e vai tomar o café da manhã. Isso é normal. Mas aí o adolescente, você tem que mandar ele escovar o dente, mandar ele tomar um banho, que senão ele fica 3 dias sem tomar banho.
O que está acontecendo com esses adolescentes? Adolescente de que... Qual a idade? Vamos falar de 8 a 15, tá bom? Pode Essa ser. idade, de 8 a 15. 8 eu ainda acho muito 8 é criança, 8 é pequenininho, criança. Bota 10. É 10. 10 a 15, então, vamos lá. 10 anos já entende que tem que tomar um banho, né? Deveria, pelo menos. Se você tá passando por isso, fica aqui. Ontem Segura. Vamos falar antes do nosso patrocinador, Etienne? Fica ligado aí, não sai não, gente. Neukiri Autopeças, peças pro seu carro, autoelétrica. Você que precisa de peças aí, tá em promoção, tá tendo desconto de Natal. Corre lá no Instagram da Neukiri, vai lá porque tem promoção lá. Essa menininha aqui, ó, tá cheio de peça lá mostrando os preços e descontos pra você. É Natal, aqui na Neukiri. Promoção e preço baixo aqui todo dia. É Natal, não deixe de comprar. Renove as peças do seu carro e vem economizar. Ei, ao vivo pra você, Neukiri Autopeças. Corre lá que tem promoção pra você de Natal. Tem também as Drogarias União. Eu queria que você falasse aqui com a câmera sobre as Drogarias União. A drogaria aqui de Queimados e tem na Baixada em vários locais também, né? Tem, e também. tá rolando promoção e sai um vídeo que você tá mostrando algumas promoções. Mas já saiu esse vídeo? Vai sair daqui a pouquinho. Então... Não, já saiu. Já saiu, gente. Já saiu. Então corre lá no Instagram da Drogaria. Drogaria União RJ, tá, gente? Excelentes preços, onde você pode estar comprando tudo, desde perfumaria, cosméticos, ao remédios tradicionais e os... gente, sumiu a palavra agora. Aquele... Genéricos, exatamente. Os genéricos. Então, toda a linha, né, de cosméticos, perfumes e remédios você encontra na melhor drogaria do Rio de Janeiro, que é a Drogaria União. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta com mais patrocinadores. Agora sim, fica aí, prepara a pipoca, porque tem muita coisa ainda, né? Recapitulando, Etienne. Então, Juliana, coisas básicas, funções básicas, normais do dia a dia, que o adolescente não faz, e você como mãe, você já não aguenta mais falar que ele tem que tomar banho, que é a coisa mais básica do mundo. O que fazer? Etienne, a gente repete muito o comportamento dos nossos pais na criação dos nossos filhos, né? Mas tem algumas coisas que a gente não repetiu de propósito, né? Porque a gente se sentiu sobrecarregado no passado e a gente não quer sobrecarregar os nossos. Quando a gente era adolescente, a gente foi ensinado a ser autônomo, independente. A gente ia pagar uma conta no banco para os nossos pais. A gente ia comprar no mercado alguma coisa para nossa mãe fazer almoço. A gente tinha que limpar a casa. A gente tinha que acordar sozinho para ir para a escola, tomar banho sozinho. A gente não tinha essa dependência dos nossos pais. E parece que a gente cresceu e tentou fazer diferente. E a gente não dá essa autonomia, essa independência desde cedo. A gente não coloca essas tarefas, a gente não ensina que as crianças precisam ser adultos funcionais, né? O que eu vejo hoje no consultório são adolescentes que fazem 18 anos e os pais falam assim, como é que é? Agora você tem que trabalhar. Agora você tem que ir para o vestibular, você tem que fazer o vestibular, você tem que passar na faculdade. Você cobra uma responsabilidade de adulto que você não ensinou a ter, né? A gente sabe que os adolescentes têm o próprio tempo deles, né? No mundinho deles lá, eles têm o tempo deles. De que eu não preciso tomar banho agora, de que eu não preciso lavar a louça agora, de que eu não preciso... né? Eles têm lá as questões temporais deles na cabeça deles. Mas a gente também tem um excesso de tela. A gente tem um excesso de estímulo tecnológico, de informação, que acaba sobrecarregando esses jovens, esses adolescentes, ao ponto deles acabarem não fazendo o básico, deles se perderem. Quando a gente pega nosso telefone e começa a rolar o Instagram, a gente é capaz de passar horas rolando o Instagram e nem perceber que o tempo passou. E nós somos adultos. Sim. Só que a gente tem a responsabilidade de olhar e falar, caramba, já deu 11 horas, preciso preparar o almoço. O adolescente, ele não vai ter essa capacidade de responsabilidade. Quem precisa colocar isso, mais uma vez, comando e controle, são os pais. Porque, na verdade, nós, adultos, já passamos por isso e isso já ficou em nós. Exatamente. O senso de responsabilidade, né? E isso a gente precisa passar também para esse adolescente. Exatamente. Assim como a gente não pode exigir que uma criança tenha um comportamento de adulto, a gente não pode exigir que um adolescente tenha um comportamento de adulto. O que a gente faz é ensinar esse adolescente a ser um adulto funcional. É ensinar esse adolescente a fazer comida, ensinar esse adolescente a lavar um banheiro, fazer uma tarefa de casa, ensinar que ele precisa tomar banho todos os dias. Gente, parece muito básico,
mas não é. Eu fui num treinamento do BOP uma vez, bem aleatório, né? Um treinamento de liderança do BOP, quando eu trabalhava em empresa. E o Coronel Nunes, ele falou uma coisa muito interessante. O óbvio precisa ser dito. Isso numa operação com homens adultos que se olham e se reconhecem pelo olhar. Sabem exatamente o que o outro quer fazer. E ele falou, o óbvio precisa ser dito porque o óbvio salva vidas. E eu levei isso pra minha história, assim, pra minha vida, pra dentro do consultório, pra minha casa. Vou levar pra minha também. O óbvio precisa ser dito porque o que é óbvio pra você pode não ser óbvio pro outro. É verdade. Então, você conversar com o adolescente e explicar o motivo de ele ter que fazer aquilo naquele horário, o porquê que ele precisa tomar banho naquele horário, porquê que ele precisa fazer a tarefa dele naquele horário e entender quais são os benefícios disso. Porque, mais uma vez, Perfeito. é científico. A gente se esforça quando existe recompensa. Tem vários aí experimentos com os ratinhos que vão fazendo alguma coisa específica para ganhar um suco, para ganhar um queijo. Eslen Delanogari, maravilhoso neurocientista, ele fala muito sobre isso. Ele tem uma palestra chamada Qual é o seu suco? Que é sobre esse experimento do ratinho, né? Que ele para de se esforçar quando eles param de dar suco de laranja e começam a dar água. Aí ele para de apertar o botãozinho para ganhar o suco. A gente esforça quando entende que tem recompensa. A gente libera dopamina, a gente tem motivação quando existe recompensa, quando a gente enxerga a recompensa. E o adolescente, ele vai funcionar como? Se você fizer todas as suas tarefas, você tem o direito de passar a tarde inteira, se você quiser, na rede social, no celular, jogando videogame. Mas primeiro você tem que fazer. Isso é reforço positivo. Organizar as prioridades, né? Exatamente. Começar a ensinar o sentido de prioridade, a ter rotina. E não precisa brigar para isso, é conversar, como Exatamente. você falou. Com educação, com respeito, sentar e, como você falou também, explicar os motivos e os benefícios. Cara, o benefício de você lavar uma louça, o benefício de você limpar um banheiro, o benefício de você... É igual aquela pessoa que vai fazer academia. Ela vai porque ela tem um benefício, né? Exatamente. Ela vai ser recompensada. Então, da mesma forma, a gente pegar, não sobrecarregar os filhos adolescentes, mas dentro daquilo que é possível, que eles possam fazer para ajudar no dia a dia, né? E a gente também não ceder a algumas coisas. Principalmente, eu não sei como é você como pai, mas nós mães temos muito essa mania de que se não tá fazendo do meu jeito, eu vou pegar e vou fazer. Eu ensinei meu filho a lavar banheiro. E aí, ele lavou um dia. Na outra semana, em vez de deixar ele lavar, eu tava com pressa, tava estressada, não queria ficar lá supervisionando o que ele tava fazendo. Eu peguei e fiz. Nunca mais ele lavou o banheiro. Ele sabe que eu vou fazer. Ele sabe que se ele não fizer do jeito que eu quero que ele faça, eu vou pegar e vou consertar. Ué, então tem isso também da pessoa até fazer, mas fazer com má vontade. Lógico. Para não fazer direito, para você nunca mais pedir? Lógico. Porque se alguém faz algo de má vontade, não faz direito, você vai ficar o tempo todo ali pedindo pra fazer, o tempo todo É o medo corrigindo. de ser chato. É o que eu tô falando. Eu vou ser chata demais, porque toda hora eu tô falando a mesma coisa. Qual o nome disso aí? Lei da chatice? Como é que fala? Que cada um tem uma lei. Na psicologia é o quê? Lei. Não tem nome. Não, mas Mas olha, é cansativo também. cansativo. Não é? Você ficar toda hora ensinando a mesma coisa, mas a gente aprende por repetição, tentativa e erro. A pessoa que fez uma coisa pela primeira vez, ela não vai fazer perfeito. E pode ser que esteja perfeito para ela, porque a sensação de perfeição para ela é diferente da sua. Você está acostumado a fazer aquilo ali num padrão há anos. Se você pega e bota outra pessoa para lavar seu banheiro, eu tenho essa dificuldade com gente que eu peço para limpar minha casa, por exemplo. Se eu contratar alguém para limpar minha casa, eu volto, depois que a pessoa vai embora, eu vou limpando tudo de novo. Porque eu estou acostumada com um padrão meu de como fazer aquilo. Só que quando é filho, a gente acha que a gente tem o direito de brigar, de questionar, de fazer acontecer. Quando é um profissional que a gente contratou, a gente não questiona. A gente olha, aquilo ali não gostei muito, mas paga e a pessoa vai embora, a gente vai lá e faz. Não é assim? O filho, a gente precisa questionar sim, né? Porque se estiver fazendo mal feito, é óbvio que a gente tem que falar, olha, isso aqui não tá direito. Faz de novo. Não é a gente pegar e fazer igual quando a gente faz com a faxineira. Que a gente pega... Mas se ele fez algo errado, Juliana, o certo é... Fulano, vem aqui agora e mostrar isso aqui tá errado. Exatamente. Porque, né, senão acontece aquilo. Ah, não lavou a louça, vou lá lavar. Fala, fulana, vem cá. Aqui, ó, a louça tá aqui. Eu falei com você cedo.
Mas os pais, hoje em dia, estão muito com isso de ter medo. Principalmente esse pai e mãe que fica fora o dia todo, que trabalha a semana inteira, que praticamente só vê o filho às 10, 11 horas da noite. Às vezes é filho único, filha Filho único, aquele filho que você lutou tanto para conseguir ter aquele filho, você tentou engravidar, você não conseguiu, você tentou de novo, você, entendeu? Aquele seu filho desejado. Tá lá, a criança tá lá, 14, 15, 16 anos. E aí você fica com, sabe, tipo assim, meu Deus, eu só brigo com meu filho. Eu não tenho um momento de... E às vezes tá tão enraizada aquela questão da cobrança que você não consegue nem dar os parabéns quando ele consegue fazer algo. Porque você já tá tão, não, ele só faz tudo errado. E aí, sabe, aí o que acontece com o pai e mãe? Ele acaba se sentindo o errado da história em relação ao filho. O filho que tá fazendo tudo errado. Mas o pai o pai ou a mãe tem tanto medo de ficar cobrando demais e ele acabar se tornando o vilão. O que acontece? A gente tem esse medo porque nós somos uma geração workaholic, é uma geração que está trabalhando muito para dar o que a gente não teve, talvez, para os nossos filhos, né? E a gente se torna muito ausente. E essa ausência nos culpa demais, especialmente as mães, porque socialmente falando, os pais já têm essa rotina de trabalhar e chegar tarde, né? Às vezes trabalha até viajando. As mães têm essa cobrança maior de estar presente na vida dos filhos, né? Na educação dos filhos. Sendo que isso é uma educação compartilhada, é responsabilidade dos dois. Mas a gente tem essa cobrança até social que está enraizada na gente. Não pode existir essa culpa, porque quando a gente tem essa culpa é porque a gente não está vivendo tempo de qualidade com os nossos filhos. A gente precisa entender o que a minha rotina está me roubando, né? Eu até comentei com você mais cedo que eu saí do meu trabalho principalmente porque eu, com meu filho num dia à tarde, num dia de semana, nos dias que eu tirei de folga por conta da doença que eu tive, o meu filho estava numa felicidade extrema de estar ali comigo 4 horas da tarde, porque eu só buscava meu filho à noite. Todas as crianças já tinham ido embora da creche. Às vezes ele ia com a dona da creche para a igreja, para eu buscar ele na igreja com ela, porque ela não podia parar a vida dela por minha causa, porque eu trabalhava muito, né? E eu percebi que eu não conhecia nem a pediatra do meu filho com 7 anos de idade. E essa culpa, ela vem forte. Porque a gente é mãe, a gente quer estar presente. E quando a gente não está presente, a gente quer mimar. Só que o que eu falo no consultório é que o excesso de qualquer coisa é prejudicial. Excesso de amor é prejudicial. A gente não pode amar tanto ao ponto de não corrigir. De não cobrar e exigir. Exatamente. Porque a responsabilidade de criar adultos funcionais e de ser bons pais é nossa. O que a gente costuma falar, colocar no mundo é fácil. Educar é difícil. Muito difícil. Como é que a gente diminui essa culpa, Etienne? Que isso é o mais importante, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que passar tempo fora de casa, a gente tem que cobrar dos filhos, a gente tem que fazer eles serem adultos funcionais, eles entenderem que a vida não é um morango, né? A gente precisa disso tudo, mas a gente também precisa criar tempo de qualidade. A gente precisa ser amigo, a gente precisa ouvir, a gente precisa... Eu acho engraçado, o meu filho sempre... Lá em casa a gente não tem o hábito de falar palavrão dentro de casa, né? Carioca fala muito palavrão e eu sei que ele vai ouvir o tempo inteiro na rua. Mas dentro de casa a gente não tem esse hábito. E ele, quando era menorzinho, ele não entendia muito bem o que era palavrão e o que não era. Ele falava assim, mãe, você não briga comigo, não? Eu vou falar só pra te perguntar, mas eu vou falar uma vez só. Depois eu nunca mais falo. Aí ele falava, tal coisa é palavra feia? Aí ele falava... Imagine, se ele me pergunta isso, eu respondo com uma grosseria, brigando. Não pode falar isso, que não sei o que, isso é feio. Falo, não, filho, é feio, nunca mais você fala isso. E aí ele já aprendia e não falava mais. Mas é muito difícil a gente ver filhos que conseguem perguntar, conseguem questionar aos pais sobre algum comportamento errado, sem ter o medo de receber uma repreensão muito forte, sem medo de ter ali um carrasco ao invés de um amigo, né? Exatamente. É igual no filme que a gente viu na Netflix, aquele filme que a garota falava com o pai, mas não falava com a mãe, você lembra? Que e ele botou no Viva Voz, falando normal, e a mãe do lado. Aí ele, pai, eu tô conversando esse assunto de adulto com você, que eu sou jovem, eu queria encontrar, ele tá querendo dormir na minha casa, pai. O que o senhor acha? Eu deixo ele vir dormir aqui em casa, meu namorado, ou não? Em vez da menina conversar com a mãe, que talvez seria o mais, entre aspas, correto, ela sentia mais confiança e abertura de falar uma coisa do início sexual da vida dela com o pai, e a mãe era psicóloga. Olha...
Nesse filme, a mãe era psicóloga. Isso. Aí a mãe começou a chorar muito, porque, tipo E ele assim, era o pai médico. botou no viva voz pra... Aí ele, não, filho, olha só, isso é um momento que você que tem que estar se sentindo segura, não sei o quê. Conversou, falou muito maneiro até. Mas a mãe do lado, quietinha, chorando muito, porque, tipo, ela falou com o pai, Não falou com confia ela. em mim Ainda pra falar falou- sobre isso. E a filha ainda falou no áudio, né? Pai, tu só sabe, né? Se eu acho que se eu estivesse falando isso com a minha mãe, ela já estaria gritando comigo. Ela Ela estaria. estaria gritando, falando. Se a criança entende que existe esse padrão, o adolescente entende que existe esse padrão, se eu falar que eu fiz alguma coisa errada, eu vou ser massacrada, ela não vai contar. Ela não vai Ai. ser sua amiga. Fala essas coisas não, que isso é pesado. Ela não vai. Se eu quero que o meu filho me conte tudo que ele faz... Aconteceu uma outra situação na escola outro dia, que ele chamou uma criança de um nome muito feio, que alguém disse pra ele, fala que ela é tal coisa. Não vou nem falar aqui, porque é feio. E ele falaram pra ele, né, chamar a menina daquilo. E ele chamou. Só que ele não fazia ideia do que era aquilo. E aí a coordenadora chamou ele, porque a menina foi reclamar, né, pra conversar, e ela percebeu que ele não sabia o que era aquilo. E ela explicou pra ele o que era e falou, não faz mais isso. Ele, tia, eu tô muito arrependida, eu vou pedir desculpa pra ela, que não sei o quê. E a coordenadora não falou nada pra mim, porque ela percebeu que ele não teve culpa. Ele chegou em casa e falou, mãe, eu preciso te contar uma coisa, que eu fiz uma coisa muito feia hoje. E ele me contou. Eu fiquei tão chocada com aquela situação, eu falei, gente, eu tô fazendo alguma coisa certa nessa vida. Porque ele me contou o que tinha acontecido na íntegra. Ele falou, eu chamei ela disso. Ele confiou em você. E a coordenadora nem ia me falar, eu não tinha necessidade de saber daquilo, porque ela não ia me contar. Ele mesmo me contou. E ele falou assim, mãe, pode falar o que você quiser, eu vou te obedecer, eu tô de castigo, né? Eu falei, tá, porque você precisa aprender a não fazer mais isso. Eu não falei qual era o castigo. Eu não disse. Ele mesmo desligou a televisão, largou o telefone, deitou no sofá e foi dormir. Perfeito o que ela falou. Tipo, então, na verdade, o fato da criança, adolescente, confiar em mim pra contar algo, ela tem que confiar, mas ela também tem que ter certeza absoluta de que não é porque eu tô contando que eu também não serei punido por algo que eu fiz. Só que eu não vou ser punido da maneira que ela tá pensando. De pegar, quebrar tudo, jogar pro alto, gritar, Não. Tá, eu vou te ouvir. Não, cara, Nesse isso acontece, tá? Mas vem cá, olha, eu vou precisar... Eu preciso que você aprenda que você não pode mais fazer, né? E nesse caso, eu nem ia aplicar castigo. Ele me perguntou e eu falei, é importante para ele entender que existe punição para as coisas erradas que a gente faz, porque a vida pune. Se a gente cometer um crime, a gente vai preso. Né? Importante. Então a gente precisa que a criança entenda que se ela fizer uma coisa errada, socialmente falando, estiver fora dos padrões sociais, ela vai ser punida. Ela vai ser punida sendo preso, se for crime, ela vai ser punida com as pessoas falando mal dela, que isso hoje acontece muito com rede social, as pessoas postam e viraliza, né? Então ela precisa entender que as atitudes erradas que eu tomo têm consequências na minha vida. E a consequência foi ele que impôs. E eu nem falei qual era o castigo. Ele automaticamente largou o telefone, a televisão e foi dormir. No dia seguinte, ele foi para casa da tia Helena, que fica com ele, maravilhosa. Te amo, tia Helena. E a tia Helena falou que ele chegou e ele avisou para ela, tia, eu tô de castigo, hoje eu não posso ver a televisão e mexer no telefone. E eu não falei nada para ela. Olha. Ele se colocou de castigo pela coisa errada que ele fez e que ele nem teve culpa, que ele nem sabia o que era. E ele ficou arrasado. Mãe, eu preciso falar com a minha amiguinha, que não sei o quê. Eu falei, você pede desculpa. E outra coisa, vamos pedir o telefone dos pais dela. Você vai pedir desculpa para os pais dela. Porque o que você chamou ela é muito errado. E os pais jamais querem ouvir uma filha sendo chamada disso que você falou. É importante também, Juliana, que os pais estejam de acordo com essa disciplina. Por exemplo, ela não fez isso ou ele não fez isso, errou. Eu, como mãe, chamo a atenção, repreendo. Mas aí a criança e a adolescente, eu achei que isso não foi correto. Vai lá no pai, a minha mãe falou assim, assim, mas ela não fala o que ela fez de como foi feito. Então, sempre a criança recorre ao pai, ou pode ser vice-versa, porque sabe que o pai ou a mãe vai passar a mão na cabeça. Não tem que ter também entre os pais esse acordo
esse contrato de respeito, disciplina na criação do filho. Olha, quando eu falar e eu estiver certo, não passe a mão. Porque sempre vai acontecer isso. E às vezes quando é pais separados ainda é mais difícil, né? Porque você fala uma coisa, disciplina, porque imagina ela vivendo comigo. Então eu tô educando. É fácil você não estar com ela, com ele. Tá de longe, você não tá vendo. Então quando ela te liga ou fala, o que eles vão falar? Ah, ela fez... E aí você é vista como o carrasco, você é visto como um carrasco. Mas o que tá distante não sabe, não tá educando, não tá vendo. É responsabilidade dos dois. E como fazer nessa situação que a mãe tá certa ou o pai tá certo, mas o filho não aceita aquela disciplina e vai recorrer ao outro, e o outro acaba passando a mão na cabeça e aí... Acontece, a educação do filho, de qualquer idade, ela é compartilhada. Precisa ser compartilhada. E a partir do momento que um adulto deu uma ordem, repreendeu de alguma forma, mesmo que ele esteja errado, a gente não pode desautorizar esse adulto responsável. A gente precisa entender que aquilo ali foi errado ao seu ver, deixar a criança ir se resolver sozinha, né? Sei lá, a criança vai pro quarto, vai resolver com o emocional dela, e você vai falar pro adulto: eu não gostei dessa atitude, longe da criança. Eu achei que você agiu errado. Eu achei que não tinha necessidade disso. E aí depois você acolhe a criança. Olha, eu entendo, você tá triste, tudo bem. Depois você conversa com seu pai, depois você conversa com a sua mãe, você diz que não gostou do que aconteceu. Você acolher os sentimentos da criança sem desautorizar o adulto responsável. Você explicar para o adulto os seus motivos de não concordar com aquela situação, né? Precisa existir um respeito. E quando existem essas questões de pais separados, é muito mais difícil. Realmente, porque a criança que tem a guarda ali com um dos pais, né? Ela vive mais com esse pai ou com essa mãe do que com o outro. E ela é educada muito mais por esse pai ou por essa mãe o tempo inteiro, porque é essa mãe e esse pai que vai ter que mandar fazer as coisas o tempo todo, que vai ter que botar pra escola, que vai ter que ser o chato da situação. Aí vai no final de semana pra casa do pai ou da mãe que não mora com ela e vai comer no McDonald's, vai assistir televisão o dia inteiro, vai ficar o dia inteiro no telefone, não tem rotina, não tem regra. Eu tenho uma paciente adolescente que falou esses dias: eu gosto de ficar nas férias na casa do meu pai porque eu não tenho hora pra desligar o telefone. Na minha mãe eu tenho que desligar 8 horas da noite, porque ela tem rotina de sono. O pai também é uma pessoa que vai ao consultório, né? Que eu consigo trazer para terapia. Então, automaticamente eu chamei o pai e falei: vocês precisam entrar num acordo. Porque não dá para a criança respeitar a mãe no ambiente que a mãe tá e chegar na sua casa e desrespeitar a mãe. Porque a ordem é ordem em qualquer lugar. Então, os pais, eles precisam sim se respeitar. O grande problema é trazer problema de relacionamento para problema familiar. Né? Os pais não se dão bem, não se conversam, não tem diálogo e a criança é que sofre. É um dos maiores desafios dentro do consultório de psicologia infantil, de psicologia infanto-juvenil. Pais que não se conversam. E isso atrapalha muito no crescimento, no desenvolvimento da criança. Total. E aí a pergunta, então, como que a terapia familiar pode ajudar né, nesse caso? Eu acho que ficou muito claro aqui que no caso de um acompanhamento psicológico, tanto da criança quanto do adolescente, não é só a criança ou o adolescente, mas 50% dessa criação ali, os pais têm que estar presentes e como é que a terapia ajuda nisso tudo? Como saber a hora de procurar ajuda, né? Psicológica nesse momento. A hora de procurar ajuda é quando a criança não está sabendo fazer gestão das emoções dela e ela se frustra e grita e não consegue se controlar e tem acessos de raiva, né? Quando a criança está nesse nível e os pais não conseguem ajudar, então eles precisam da ajuda profissional. A hora de procurar ajuda é quando você percebe que a criança tem algum atraso de desenvolvimento, né? É muito importante levar com regularidade ao pediatra, que o pediatra vai observar esses atrasos de desenvolvimento. Às vezes a criança demora a falar, demora a andar, demora a ter um repertório de palavras que deveria ter para aquela idade. Então, é importante os pais estarem sempre fazendo as consultas regulares com o médico e observar essas questões. Observar excessos de raiva, né? Observar excesso de birra também, porque a criança vai fazer birra para conseguir o que ela quer? Vai, mas isso está em que nível, né? O adolescente também, quando ele está muito calado,
quando ele está muito distante dos pais, quando ele não consegue compreender a importância da rotina, a importância de priorizar algumas coisas. O adolescente, ele precisa desse acompanhamento, porque uma pessoa de fora vai ser muito mais ouvida por ele do que os pais. Porque os pais, nessa condição onde o adolescente não tem uma amizade, um nível de comprometimento ali com os pais, de contar as coisas e tudo mais, ele não vai ouvir esse pai e essa mãe da maneira que ele deveria. E aí a terapia para a criança e adolescente, ela é uma terapia familiar. Eu sempre falo isso, né? Para a criança a gente dá ali um feedback de 2 em 2 meses, ou quando tem alguma alteração importante. Para o adolescente, eu sempre pergunto, olha, você quer trazer seu pai ou sua mãe aqui para falar sobre isso? Eu tenho uma jovem que queria falar sobre questões pessoais dela para a mãe, mas ela não conseguia, ela queria ser muito amiga da mãe. Eu falei, olha, 90% das pessoas que eu conheço não são amigas nesse nível da mãe. A gente precisa saber separar isso também. Vai ter coisa que a gente vai contar para as nossas amigas, vai ter coisa que a gente vai contar para nossa mãe. E tá tudo bem, a gente também não precisa ser, né, se expor dessa forma. E aí ela falou, eu quero chamar a minha mãe aqui para você me ajudar nessa tarefa. E tá tudo bem, a gente chama, porque quando existe um mediador nessa conversa, todo mundo se escuta. Quando você tá gritando de um lado, a criança gritando do outro, o adolescente gritando do outro, ninguém se ouve. Todo mundo grita, ninguém ouve ninguém e não vai resolver nada. Quando existe uma terceira pessoa que tá de fora do olho do furacão, eu falo muito isso. Se você tá num problema, você tá no olho do furacão. Por que psicólogo precisa de psicólogo? Porque o problema é meu, eu tô no olho do furacão, como é que eu vou enxergar a solução? Preciso que alguém esteja de fora. Eu preciso que alguém me ajude a me encontrar. Você está no meio de um labirinto e tem alguém olhando por cima e falando, ó, a saída é por ali. Então, o psicólogo ele vai ser importante nesse relacionamento, né, interpessoal, nesse relacionamento familiar, nesse sentido, de convidar, né, para expor os conflitos de maneira ordenada. Conflito não é ruim. As pessoas têm muito medo de conflito, né? Eu não vou falar isso porque vai gerar uma briga, vai gerar um conflito. Briga é ruim. Discussão é ruim. Conflito não. Conflito é positivo. Conflito promove crescimento. É no caos que a gente cresce. Se tá tudo bonito, tá tudo interessante, eu mudo pra quê? Eu cresço. Eu vou sair do meu lugar pra quê? Eu não preciso, tá lindo. O time que tá ganhando se perde, né? Então, o conflito ele é interessante para promover mudança. Mudança de pensamento, mudança de comportamento, mas esse conflito precisa ser feito de forma ordenada. Ele precisa que um escute o outro. A gente tem mania de achar que porque nós somos pais e hierarquicamente estamos acima na cadeia alimentar, a gente acha que só a gente tem que falar e que a criança ou adolescente só tem que escutar. A gente precisa ouvi-los também. Quando a gente se sente ouvido, a gente se sente capaz de tomar nossas próprias decisões e de ouvir o outro. A gente ensina a ter empatia. Quando a gente se coloca no lugar deles. E a gente foi adolescente. A gente passou por toda essa fase de iniciação sexual. A gente passou por toda uma fase que a gente morre de medo dos nossos filhos passarem hoje em dia. Meu filho chegou outro dia falando, ai mãe, eu tive aula de educação sexual. Eu gelei por dentro. Falei, meu Deus, eu não tô preparada para isso ainda. Mas que bom que teve, né? Que bom que tem alguém falando sobre isso com ele. E esse alguém ainda não precisou ser eu. Mas em algum momento ele vai falar sobre isso comigo. Ele ainda é muito pequeno, né? Mas ele vai em algum momento falar. E eu preciso mostrar para ele que eu também passei por isso. Eu preciso ter empatia. Eu preciso me colocar no lugar dele e, em vez de escorraçar, mostrar, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E errado tem consequência. Para tudo na vida. Aulas. Perfeito. Aulas. Inclusive, gente, vai ter Papo de Psicologia parte 2 e acho que até o parte 3, porque a gente ainda tá no primeiro tema, tá? Inclusive, tem a pergunta, né, que tá lá na capa lá. O que tem matado, o que mais tem matado, isso tem matado as pessoas, né? Isso o quê? Você vai saber agorinha, porque a gente tá chegando ao fim do nosso programa de hoje, né? Com esses temas importantíssimos, né? Que a gente ainda tem muita coisa ainda. Tá muito bom papo, né? Eu volto. Tá muito legal. Oba! Então, eu queria que a Juliana falasse. O que é, Juliana? Que, de fato, é isso que tem matado mais as pessoas. Mas espera aí, rapidinho.
Deixa a gente dar o nosso merchan aqui, que sem ele a gente não consegue seguir, né, Etienne? Eu tenho que falar de duas coisas. Então pode falar, fica à Então eu vontade. tenho que falar da RB, gente. Olha, é Natal, e aí a gente faz o que no Natal? A gente compra roupa de Natal. E aqui em Queimados, a loja Renata Brandão está com tudo em promoção. Inclusive, você que gosta de ficar em casa bem confortável, que gosta de um shortinho, que gosta de uma saia, enfim, looks maravilhosos. É aqui na cidade de Queimados, na Renata Brandão. Aproveitem as promoções, porque dá para você comprar muito por um precinho pequenininho. A Renata Brandão fica aqui na Praça Nossa Senhora da Conceição, ao lado do Banco Itaú. As meninas são hiper simpáticas, ultra, mega atenciosas. Então vai te dar a atenção total que você precisa para você escolher o seu look de Natal e ficar linda e maravilhosa. Corre lá, Renata Brandão. Qual outro você vai falar? O outro eu quero falar é da Bicho Centro Veterinário aqui da cidade de Queimados. A Bicho tem atendimento 24 horas e atende tanto animais domésticos quanto silvestres. Se você tem lá, sei lá, um animal bem diferente, vamos pensar aqui, um papagaio, né? Ou uma cobra, tem gente que gosta de cuidar de cobra, né? Uma coisa bem assim, um animal bem exótico. Leva na Bicho Centro Veterinário, porque é o único centro veterinário da cidade de Queimados que atende todo tipo de animais, tá? E 24 horas no ar. A Bicho é nossa parceira e a gente recomenda para vocês. Não deixe de cuidar daquele que é o seu melhor amigo. Perfeito, gente, perfeito. Gente, a gente está chegando ao fim, né? Inclusive, no próximo programa, a gente vai entrar nesse tema sobre transtorno bipolar, excesso de celular também. Esse filme, a gente vai trazer o tema desse filme, porque lembra que nesse filme, Etienne, eles... Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma brincadeira, né? Aí botaram os casais na mesa. Qual era a brincadeira? Todas as notificações. Todas as notificações. Todo mundo botou o celular na mesa. Tipo, a brincadeira é essa. Todos os caras, era 4 ou 5 casais. Todo mundo com o celular na mesa. Todas as notificações que chegassem no celular de todo mundo, você tinha que ler em voz alta o que tava chegando. Olha, comprometedor, hein? Nossa, cara, mas o filme é demais, né? Tipo assim, aí chegava chegou no teu celular. Mostra. Aí, áudio. Não, é do trabalho, não, mas bota o áudio, tem que botar. É coisa... Tipo assim, imagina agora no Natal, que tá todo mundo reunido em família, aquela coisa toda, aí a brincadeira é... Todas as notificações chegaram no celular durante 1 hora. Vamos botar com tempo, né? O filme foi a noite toda. E era noite de Natal, pô. Então, dentro de 1 hora, qualquer notificação que chegar no seu celular, você tem que mostrar para todo mundo da mesa. Iam ter muitas amizades sendo desfeitas. Não é? Relacionamentos acabando. E teve mesmo. Como é que é o nome do filme? Não lembro. Eu tô tentando lembrar, tá uma briga aqui na minha mente. Depois conta pra gente. Eu quero tô saber tentando também. lembrar, bacana. cara, mas foi demais, foi muito maneiro mesmo. Foi. Então, gente, é isso. Papo de Psicologia, segunda-feira, 19... Na verdade, toda segunda, 19 horas, é esse tema, é Papo de Psicologia. E lembrando que janeiro, se eu não me engano, é janeiro que é como é que fala? Janeiro branco. Janeiro branco. Que Saúde mental. sobre saúde mental, não é isso? Exatamente, que a gente até gravou com a psicóloga Jéssica Alencar, inclusive a gente quer mandar um beijo aí pra Jéssica aqui Beijo, também, Jéssica. que Minha nos amiga indicou também. a psicóloga Juliana, tá? Obrigado, Jéssica, sucesso pra você. A Jéssica falou que desde aquela época que ela veio aqui gravar aqueles cortes, muita coisa mudou na vida dela, tá? Ela agradeceu, ela gravou, participou do programa, muita coisa mudou. Juliana também, meu filho. Olha essas falas dela A agenda que eu já dela até chorei. mudou. A Jéssica é maravilhosa, indico Mudou. ela pra todo mundo. Ela é maravilhosa. Então, é isso, gente. Juliana, então responde a pergunta que não quer calar. O que é que tá lá escrito assim, é isso que tem matado muitas pessoas. O que tem matado muitas pessoas nos dias atuais, Juliana? Pessoas, num geral, né? É o excesso de comparação. A gente tem informação demais. Eu chamo de infoxicação, né? Que a gente está se intoxicando de informações. A gente tem informações pessoais de muita gente. Todo mundo vive uma vida muito mais interessante do que a nossa. E isso, principalmente para os adolescentes, é maçante, porque eles têm uma necessidade de aceitação e de validação muito grande. Então, se o meu amigo tem uma roupa de marca que eu não tenho, eu não me sinto inserido. Se o meu amigo tem um PlayStation 5 e eu não tenho, eu não me sinto inserido. E aí acaba que esse excesso de informação pessoal que principalmente as redes sociais trazem, acaba que vai trazendo uma cobrança excessiva pra gente, não só para os
para os adolescentes como para todo mundo. A gente, como pais também, a gente vê uma família muito feliz na internet, uma família que segue uma rotina, que tá tudo muito bom, que os filhos estão sempre muito bem cuidados, ninguém fica doente, não tem uma criança com 38 de febre em casa. A gente fica apavorado, tá todo mundo viajando, vai pra Disney todo ano, né? Todo mundo tem dinheiro, emprego dos sonhos, e a gente se cobra num nível de perder propósito. O que mata as pessoas, né? O que leva as pessoas ao suicídio, falando sobre isso? Setembro Amarelo ainda está longe, mas entrando nesse assunto de matar as pessoas, né? Falta de propósito, falta de objetivo na vida, né? Eu não tenho um propósito, eu não tenho um objetivo claro, eu não me conheço, eu não sei o que eu quero, porque o que eu quero é o que todo mundo está vivendo, mas eu não tenho a possibilidade de viver o que todo mundo vive. Então, como é que eu faço para criar um objetivo, para ser feliz no meu processo, para entender que a minha vida não vai acontecer no ritmo das outras pessoas, para entender que eu vou conquistar as minhas coisas que eu quero, não porque está todo mundo conquistando, mas porque eu criei aquilo como meta e que eu vou ser feliz nesse processo. Eu não posso botar felicidade no final dessa equação. Trabalho duro, esforço, vai me gerar felicidade. Não, eu preciso ser feliz no processo. Eu conquistei um negocinho desse tamanho, eu vou comemorar. Eu fui amiga da minha filha hoje, eu vou comemorar. Eu consegui um diálogo decente com o meu adolescente hoje, eu vou comemorar. A amizade entre a gente, de confiança, de respeito, ainda está um pouco distante, tá? Mas eu preciso comemorar as pequenas conquistas. Eu preciso ser feliz no processo, eu preciso parar de olhar para os outros. Para de olhar a vida dos outros, porque a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Mas presta atenção que pode ser sintética. Rapaz, ó! Aulas! Amei, Eu adorei. Gente, a gente vai marcar a data do próximo, porque semana que vem já vai ser o especial, né, de Natal com os cantores, que já está marcado. Mas na outra segunda a gente volta com esse tema de novo, já até preparando pro Janeiro Branco, né? Sim. Já se aprofundando muito nesse tema, que a gente vai falar muito sobre isso. Papo de psicologia toda segunda, 19 horas. Psicologia, relacionamentos, tudo isso dentro desse tema, tá, gente? E aí, gostou, Etienne? Como que foi? Top. Ficar no lado avesso da mesa Adorei. Na posição de mãe hoje. Hoje eu tô aqui de mãe mesmo e, enfim, muito bacana. Eu acho que isso foi muito esclarecedor. Se a gente conseguir... eu sei que eu vou tentar utilizar como é que é o óbvio, sempre precisa ser dito. Isso. Tá vendo? Aprendo alguma coisa todos os dias. Quando você assiste um podcast, como esse principalmente, o que você consegue tirar de melhor e levar para a sua vida? Por isso que vale a pena você parar assim, o nosso dia tem 24 horas, eu sei que a gente tem 1001 atividades para fazer, mas tira um tempinho para você assistir aquilo que te interessa, que você gosta, que vale a pena. E esse podcast de hoje, se você é mãe de criança ou adolescente, é super necessário. Recomenda esse podcast para outras mães. Indica, sim, a gente vai fazer cortes maravilhosos das falas de Juliana, porque tem conselhos aqui, né? Pra vida inteira. Pra vida. Mas assiste o podcast, porque vale muito, muito, muito a pena. Qual foi a parte mais importante que você viu, assim, no programa de hoje? Assim, o que te tocou hoje, nesse programa de hoje, Tina? Assim, o que você tira pra você? O que você tira pras pessoas, pras mães, pra todo mundo? Fala aqui com a galera. Então, eu acho que na parte quando ela falou que a gente precisa ter diálogo e conversar com os nossos filhos, porque, né, a gente precisa ouvir, né? Uma das falas que ela falou muito ali, eu acho que na busca por você ser uma mãe correta, eu tô dizendo por mim, agora eu tô falando por mim, na busca de eu tentar ser uma mãe, a mãe perfeita, que eu sei que eu não sou, que a gente não nasce com ali um manual de como ser mãe, a gente se descobre mãe e aí a gente acaba reproduzindo com os nossos filhos aquilo que muitas das vezes nós não gostamos que foi feito com a gente, mas você acha que aquilo é o certo e aí você reproduz com o seu filho. E, de repente, eu estou fazendo totalmente errado. Eu poderia estar fazendo de uma outra maneira. Mas eu não sei, porque eu também sou mãe de primeira viagem, eu estou aprendendo. Então, de todas as falas de Juliana, o óbvio precisa ser dito, mas a gente também precisa ouvir um pouquinho o lado do outro. Perfeito, muito bom. Suas considerações finais, Juliana, para a galera, aonde as pessoas te encontram, pessoa que participou desse podcast e quer te conhecer melhor, né? Saber onde é o seu consultório, como que você atende. Deixa suas redes, o seu telefone também pra galera.
Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu amei, adorei mesmo. Eu atendo hoje um dia em Queimados, né? Minha agenda em Queimados é bastante complicada. Mas eu tenho o meu consultório em Nova Iguaçu, que é aqui do lado, um ônibus de distância, dá para todo mundo ir, né? A minha rede social é um pouquinho complicada de dizer, porque foi num momento de vida que eu ainda trabalhava com desenvolvimento profissional, que aí é outro assunto. É JBPSI-E10Pro. Mas eu fui marcada na publicação, né, do podcast de hoje, então fica fácil de me achar, é só ir na página do podcast. Meu telefone, posso falar aqui? O telefone? Pode, todo mundo tá no Google, todo mundo tem meu telefone, então tá tudo certo. Pode falar. É 21 976 86 4877. Pode ligar, pode mandar mensagem, agendar uma consulta. Se eu tiver em atendimento, eu não vou te atender na hora, mas assim que eu puder, eu vou retornar, tá? E é isso, eu trabalho com... Essencialmente, 80% do meu público é infanto-juvenil, até ali os jovens de 25 anos, mais ou menos. Mas eu também atendo adultos, idosos, né? Como falei, eu sou especialista em neuropsicologia, então tem uma gama de atendimentos muito grande, mas eu entendo que hoje a necessidade do público infantil e adolescente é muito grande. E eu caí de paraquedas nisso, né? E acabei virando aí uma especialista no assunto. Então, é o que eu hoje amo fazer. E eu amo receber vocês. E ajudar muita gente. Né? Muito, muito. No próximo programa, você já vai se preparando para a gente conversar. Nós tivemos aqui a participação da Graziele Crespo, psicóloga também maravilhosa. Maravilhosa também, minha Beijo amiga. para Grazi. Ela veio em outubro, se eu não me engano, a gente estava falando sobre o TDAH, né? Uhum. E foi um programa inteiro falando sobre o TDAH. Mas aí eu gostaria da gente ter um novo bate-papo com TDAH na questão do infanto-juvenil, né? TDAH, bipolaridade, o que mais? Tem outros. Tipo, porque as crianças estão chegando no consultório de vocês e já falando o que ela tem. Uhum. Quando, na verdade, você... Muitos autodiagnósticos. Autodiagnósticos, né? E é o profissional que precisa fazer esse diagnóstico. Então, a gente... Vamos bater um papo sobre isso na próxima, né? Deixa eu te fazer a última pergunta. Quando a mãe repreendeu o filho ou a filha, correto? Aí a mãe falou, aquela briga, tipo, você não faz, você não fez, você tá errado, vai fazer, vai isso, vai aquilo. Porque tem um momento que explode e tal. Aí a filha vai lá, começa a fazer, ou vai pro quarto, é o momento que você falou, né, que tem, que a criança vai lá, o seu momento e tal. Nesse momento, a mãe tem que ir lá, ou tipo, se desculpar pelo que fez... Você conhece seu filho, né? Cada um conhece o filho que tem. A gente precisa entender se ele precisa de espaço para pensar no que ele fez ou se ele precisa desse acolhimento imediato. E se a gente está errado, se a gente entende que explodiu, se a gente entende que a gente teve um comportamento agressivo, a gente tem que pedir desculpa, sim. Mas a criança, ela precisa desse tempo de compreensão do que ela fez. Porque se a criança fez algo errado, ela precisa compreender que foi errado, né? Porque, de repente, a mãe, por ter um coração tão bom, ela acaba se sentindo culpada, achando, eu exagerei. E às vezes não exagerou, mas é porque ela sente essa culpa. E aí acaba indo lá, falar e tal, e tipo, acaba atrapalhando o processo, é isso que eu quero dizer. Então, a gente precisa pedir desculpa sem tirar a compreensão de coisas erradas, né? Pedir desculpa se a gente tivesse excedido de verdade, se a gente tiver tido um comportamento ruim, a gente precisa ensinar para a criança que quando a gente erra, a gente pede desculpa, porque a criança aprende assistindo, né? Se você nunca pede desculpa quando você tá errado, como é que você espera que a criança vá pedir? Ao mesmo tempo que a mãe ou o pai tá pedindo desculpa, mas também tá ensinando, viu como eu vim pedir desculpa? Exatamente. E por que você também não pode pedir desculpa pelo erro cometido? E a gente nem precisa falar, tá? A criança, ela aprende dessa forma, observando. A criança é observadora. No consultório, a gente faz coisas todos os dias e depois a mãe chega e fala, nossa, chegou em casa e tá fazendo isso. Porque a gente faz no consultório, mas a gente não precisa dizer. A gente só fala, vamos fazer tal coisa. E a criança faz. E aí chega em casa, ela repete. A criança aprende pela observação. Então, você pedir desculpa quando você de fato está errado, você não atrapalha o processo. Você ensina essa criança que ela precisa reconhecer os erros dela. Perfeito, Juliana. Maravilhoso. Gente, chegando ao fim do nosso programa, agradecer a todos vocês. A gente vai terminar aqui rapidinho, porque 9 horas tem
debate. Daqui a pouquinho, vai lá, toma uma aguinha, um guaraná, né, Etienne? Come uma pipoca, porque o tema também é forte, né? Das 21 horas agora. O debate é Papo Cristão, né? 21 horas Papo Cristão. O debate é: pastor, cantor, pode estipular valor, preço para pregar na igreja ou cantar? Esse tema já tá dando o que falar na nossa caixinha. Então, daqui a pouquinho, 21 horas. Vai lá, corre e volta, porque a segunda-feira é toda do Chat Podcast. Tchau, tchau, gente. Boa noite e até a próxima. Tchau. Tchau, boa noite.